Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu compreendo o seu desabafo aqui expresso reiteradamente de que não quer sofrer as consequências de contratos e responsabilidades pelas quais não é responsável. O que eu desejo, Sr. Secretário de Estado, é que, por exemplo, relativamente ao túnel do Marão, o próximo Secretário de Estado das Obras Públicas não venha aqui a esta Comissão, que tem uma memória muito grande, as comissões ficam e os Secretários de Estado passam, venha dizer exatamente sobre si aquilo que o senhor diz e, aparentemente, justificadamente, sobre o passado. A obra do túnel do Marão são 353 milhões de euros, 1.400 postos de trabalho parados, 90 pequenas empresas quase fechadas ou a fechar. E a suspensão de 27 de junho é a terceira suspensão da obra. Houve outras duas anteriores, motivadas por providências cautelares movidas por uma empresa chamada Águas do Marão, empresa concessionária privada. A ação decorreu no Tribunal Administrativo de Penafiel e eu queria saber duas coisas, ou três, sobre isto. Houve uma sentença definitiva da ação ou a empresa Águas do Marão desistiu da ação? E se desistiu, se invocou razões para desistência? E se o Estado avaliou os prejuízos decorrentes das duas primeiras suspensões? E se entende ou não adequado pedir responsabilizadas à Águas do Marão pelos prejuízos daí decorrentes? Segunda questão, o financiamento da obra que, enfim, está enquadrada pela terceira suspensão de 27 de junho do ano passado. Quais são as razões de facto dessa suspensão? Nós perguntamos duas vezes ao seu Ministério e por duas vezes desde setembro e janeiro que estamos à espera de uma resposta. E a verdade é que, Sr. Secretário de Estado, as respostas dadas ao Sr. Deputado Leite Ramos foram tudo menos explicações, permita-me a expressão. De facto, vamos lá ver, quais as razões da suspensão? Foi a alteração de condições de financiamento internacional? Isto é razão para suspender a obra? O consórcio construtor está a pedir responsabilidades financeiras por alteração das suas próprias condições de financiamento? Com que base legal? Segunda questão. Declarações do Sr. Secretário de Estado e de deputados do PSD na sequência da aprovação do orçamento retificativo de outubro de 2011. Eu vou dizer que o Sr. Secretário de Estado disse que havia mais de 200 e não sei quantos milhões de euros para fazer face às contingências das obras do túnel do Marão. O deputado Adão e Silva disse que são boas notícias para o túnel do Marão. Isto em outubro do ano passado, passaram 5 meses e as obras continuam sem avançar. E então pergunta-se o que é que foi feito aos 200 milhões do orçamento retificativo, primeiro. Segunda pergunta, os fundos comunitários ou as candidaturas ou a reprogramação que se falava na altura está ou não está concretizada? E porquê é que, anunciada uma suspensão, um prolongamento da suspensão de 60 dias em setembro de 2011, passaram os 60 dias e passaram mais 240 dias e a obra continua, de facto, sem explicação objetiva, pública, por ser retomada. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, avançamos, mas pouco. Quem, em setembro de 2011, disse que a obra estava suspensa apenas durante mais 60 dias foram vocês. A verdade é que passaram mais 180 dias e a obra continua parada e o senhor veio hoje dizer que não há previsão de retoma da obra e nem sequer vem confirmar se a obra vai ser alguma vez feita. Vamos lá ver, com estas entidades. Pronto. Segunda questão. A ação principal da Águas do Marão foi suspensa. O Estado não pode intervir para que haja uma decisão final em tribunal dessa ação. É que o Estado é que foi, digamos assim, arguido, entre aspas. E não pode haver uma litigância de má-fé da Águas de Portugal. Qual é a componente de custos
de Águas de Marão, perdão, qual é a componente de custos que esta empresa está a pedir no âmbito deste contrato? Terceira questão. O Governo pagou, de facto, 200 milhões de euros ao abrigo do orçamento retificativo? E os fundos comunitários? Qual é a solução dos fundos comunitários? E a empresa, o consórcio construtor, está a pedir responsabilização por uma suspensão de obra que ela própria decidiu unilateralmente ao abrigo de condições financeiras que foram alteradas? Estas questões têm que ser respondidas, senhor.